Olá, família! Sejam bem-vindos de volta. Feliz sexta-feira para você. Final de semana chegando. Quero passar para você, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, um recado muito importante que a gente vai reforçar, mas já me ajuda aí, espalha para geral, tá? Na segunda-feira da semana que vem, de segunda a sexta da semana que vem, nós teremos algo muito especial na nossa igreja em preparação para a conferência Romper, que acontece no próximo final de semana, no outro, né? 15 e 16, tá? Nós teremos, então, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, das 7 às 7h30, o nosso devocional começa às 7h30, então das 7 às 7h30, lá no Campus Nereu, nós teremos um tempo de oração e preparação da nossa conferência, do nosso coração, aliás, para a nossa conferência, tá? Das 7 às 7h30 da manhã, de segunda a sexta. O Daniel, nosso líder de louvor, juntamente também com o Bona, nosso líder de intercessão, estarão lá nos conduzindo em um tempo de busca do Senhor, de preparação do nosso coração, de oração pelo mover de Deus durante a conferência. E eu quero convidar você, é aberto para todo mundo, tá? Estamos fazendo isso para, como igreja, a gente poder caminhar. Então, a ideia é que você, se você puder, que você, antes de ir para o seu trabalho, imaginando, né, que você entra no seu trabalho às 8, eu sei que muita gente foge dessa regra, mas se você entra no trabalho às 8, que você vá mais cedo para a igreja, 7 horas, fica ali até 7h30, e aí você pode se deslocar para o seu local de trabalho, vai ter o devocional 7h30 rolando normalmente, tá? Mas é um tempo a mais onde a gente vai estar, vamos dizer assim, preparando o nosso coração, nos dedicando de uma forma mais intensa a um preparo para essa conferência. Então, espalhe aí para o seu PG, tá? Segunda a sexta, lá no Campus Nereu, Daniel e Bona na liderança. Vai ser um tempo maravilhoso de preparo, culminando com sexta-feira à noite, né? O início da nossa conferência Romper, de hoje, uma semana, tá? O início da nossa conferência Romper. E você está convidado, você que faz parte da PIB, ok? Nós estamos hoje em Provérbios capítulo 14. Eu quero juntar dois versículos aqui, o versículo 7 e o versículo 12, para a gente poder compreender um pouquinho mais dos princípios de Deus deixados para nós, escritos para nós, né? Nesse livro maravilhoso de Provérbios. Versículo 7 vai dar um conselho e versículo 12 vai parecer desconexo, mas vocês vão ver que tem uma conexão. Então vamos começar com a leitura do versículo 7, que diz assim: Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Mantenha-se longe do tolo, você não vai achar conhecimento no que ele falar. Quero comentar brevemente aqui, daí nós vamos para o versículo 12. Olha só, fica longe do tolo. Nós já falamos muito sobre isso aqui, então não vou ficar repetindo demais. Falamos muito sobre a nossa companhia, né, os nossos amigos, a importância de você escolher com sabedoria os seus amigos e tal. Diz, cara, fica longe do tolo, ele dá um motivo. Porque você não vai encontrar conhecimento no que ele falar. Quero que você note uma coisa aqui. Não quer dizer que ele não vai falar. Porque o tolo normalmente fala muita coisa. E com muita certeza, né? Com muita... Ele acha que tem muita certeza. Não, porque afinal de contas eu sei das coisas, eu faço assim, eu vou e eu faço, eu falo. Ele fala muito e parece ter muita certeza no que fala. Na verdade, não sabe o quanto ele não sabe, né? E diz aqui, você não vai achar conhecimento do que ele vai falar. Ou seja, ele vai falar muito, ele pode até falar, mas não vai ter conhecimento, não tem sabe, não tem substância naquilo que ele vai falar. Ele fala muito, tem muito volume e pouca substância. Muito volume, pouco peso. Muito volume, muita sabedoria. Então fica longe dele porque ele vai falar muito. E ele vai parecer convincente, ele vai parecer tão certo, que na verdade ele não sabe do que ele está falando. Você não vai achar conhecimento naquilo que ele falar, então fica longe dele. Não é que ele não fale, ele fala muito, mas tem pouco conhecimento. E aí, o versículo 12 parece desconexo, mas eu acho que ele conecta bem com essa ideia. Olha aqui comigo o versículo 12, diz assim: há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Olha só, assim como o cara fala muito aqui, né, e talvez de forma muito convincente, muito certo de si mesmo, né, o tolo,
Cara, assim também tem um caminho que parece certo ao homem. O cara fala, não, esse é o caminho, o cara pode ter certeza, ó, vamos em frente, é por aí, não tem erro. Não tem erro. E a Bíblia diz aqui, opa, tem um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Presta atenção. Se esse caminho que está sendo descrito aqui conduz à morte, é porque não é o caminho de Deus. Ou seja, é um caminho que não é o caminho do temor do Senhor, não é um caminho que produz a vida, não é o caminho de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Se esse caminho produz a morte, então ele é um caminho que está indo pelo lado errado. Só que parece certo ao homem. Há um caminho que parece certo ao homem. A quem? Ao tolo e aos amigos do tolo que ouvem o conselho do tolo, que parece tão certo, tão convincente, tão absoluto, que não se dão conta que esse caminho, na verdade, leva para um lugar errado. Queridos, uma coisa que acontece com muita frequência, presta atenção nisso, isso é psicológico, ok? É muito comum as pessoas confundirem tolice com, é, com, é, é, com uma pessoa que é certa de si mesma. Por quê? Porque o tolo, por não conhecer muito, ele parece muito certo. Ele parece muito confiante. É muito comum a gente confundir confiança, uma pessoa que é confiante, com tolice. Por quê? Porque o tolo parece muito confiante. Ele fala, não, cara, isso aí você não se preocupa, isso aí eu resolvo, eu sei, eu faço, eu vou, eu falo. E ele fala de boca cheia, de peito estufado, porque não sabe da complexidade da vida. E alguém que olha para essa pessoa fala, cara, o cara é confiante, hein? O cara parece que sabe o que está falando. E é muito comum confundir tolice com confiança. Detalhe aqui, eu acho que não tem muitas jovens meninas nos assistindo, né? Mas você que talvez seja pai de jovem menina, presta atenção numa coisa. É muito comum jovens meninas se apaixonarem por homens tolos. Por quê? Porque homens tolos falam muito, com muita confiança e passam para uma jovem menina que não tem discernimento ainda a impressão de que eu estou me apaixonando por um cara confiante, um cara que dá conta, um cara que resolve. Esse cara sabe das coisas. Olha o jeito que ele fala. Ele é tão confiante, ele sabe das coisas. Meu Deus, esse cara é demais. E os adultos ao redor olham e falam: você está se envolvendo com um tolo. E ela fala: não, mas ele é tão confiante. Ele fala tão bem. Vamos voltar para o versículo 7? Mantenha-se longe do tolo, porque você não vai achar conhecimento no que ele falar. Ele vai falar muito e vai falar bonito. Mas conhecimento, ó, nada, nada, né? Aí vamos conectar ao homem, mas no final conduz à morte. O cara tá certo, o cara tem certeza que vai dar certo, que não tem como dar errado, que ele é o cara, que ele conhece os caras, que conhece os caras, que faz acontecer e que vai dar tudo certo e vem comigo que vai dar boa. E a gente acaba se perdendo porque o caminho só parece certo ao homem que não entendeu ainda as complexidades da vida. E no final leva à morte. Parece certo, mas não é certo. Olha só, é um caminho que parece certo, mas não é o caminho certo. Não é o destino, né, correto. Vamos lembrar, Mateus capítulo 7, né, se não me engano, é onde Jesus fala sobre, né, existem dois caminhos. Um caminho que é largo e muita gente está indo por ele, e, portanto, parece certo. Se tem muita gente indo por ele, deve estar certo. A gente faz isso, né? Passa perto de um restaurante, se tem muita gente dentro do restaurante, a comida deve ser boa, né? Se tem pouca gente no restaurante, a comida não deve ser muito boa. Então, há caminhos que são largos e tem muita gente indo por ele, mas Jesus diz, no final leva à perdição. Há caminhos que são estreitos e tem pouca gente por ele, mas são caminhos que levam à vida. Então, o caminho nem sempre é tão claro quanto a gente imagina.
É o caminho que parece certo. Tem muita gente indo, o caminho é largo, o caminho é bem pavimentado, então parece ser certo, mas no final leva para morte. Por isso que a gente precisa entender, a sabedoria quer nos ensinar hoje que só porque parece certo não quer dizer que seja certo. Só porque parece certo não quer dizer que seja certo. Inclusive, esse provérbio ele vai nos lembrar de algumas coisas, que, por exemplo, o caminho da morte, o caminho que leva à destruição, que Jesus cita, né, nessa explicação dele, raramente vem com placas, tá? Não tem uma placa gigante em cima do caminho dizendo assim, o caminho para a destruição, né? E a turma passando embaixo da placa ainda. Não tem placa. O caminho que leva à destruição, o caminho que leva à morte, o caminho que leva à tolice, o caminho que leva, né, a um final que não é bom, como diz aqui, né, que conduz à morte, diz o versículo 12, não é um caminho que vai ter uma placa gigante em cima dela. Geralmente esses caminhos não são marcados, não são claramente descritos, ok? E a gente percebe isso justamente, né, na fala de Jesus, que diz, cara, entre pelo caminho estreito, Jesus diz, Mateus capítulo 7, versículo 3, entre pelo caminho estreito, pela porta estreita. Por quê? Porque largo é o caminho que leva para a destruição, e muitos estão indo por ele, mas entra pelo caminho estreito, não faz sentido você entrar pelo caminho estreito, mas Jesus diz, ó, não faz sentido, mas faça porque é a melhor coisa para você. O caminho largo, né, que tem a morte certa, não está marcado e é muito mais fácil de se transitar. Por isso que nós precisamos, gente, da revelação de Deus. Por isso nós precisamos de sabedoria de Deus. Por isso a gente está passando tempo aqui entendendo as coisas, indo pelo caminho da sabedoria, buscando compreender esses princípios, né? Entre muitos outros que a gente poderia estudar. Estamos pegando um por dia aqui, porque tem coisa que vai parecer certa para nós. Se a gente não tiver a sabedoria de Deus, o temor do Senhor, olhos para enxergar como uma sabedoria maior do que a sabedoria da população em geral, nós vamos ter problema. A gente não pode, por exemplo, confiar somente no meu julgamento, porque diz aqui, há um caminho que parece certo ao homem. Se eu quero conhecer o caminho da vida, eu preciso conhecer a sabedoria de Deus, eu preciso ter o temor do Senhor, eu preciso ter uma revelação do céu. O que é revelação? Quando Deus pega um princípio que eu posso te ensinar, mas ele aplica ao teu coração, ele revela ao teu coração. Isso é muito, muito importante. O princípio que a gente está vendo aqui no 14 e 12 é tão importante que ele é repetido no 16 e 25. Provérbios capítulo 16, versículo 25, repete o mesmo princípio, a mesma coisa que a gente está lendo aqui. Ele diz, ó, parece certo, mas cuidado. Peça a Deus revelação, busque de Deus sabedoria e tome as suas decisões, todas elas baseadas no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, queridos, cuidado, né, para não ficar muito próximo de gente tola, que acha que sabe todas as coisas e a gente acaba confundindo, né, tolice com autoconfiança, com sabedoria, com conhecimento, com entendimento, né? E vamos entender que tem um caminho que pode até parecer certo, mas que no final leva à destruição. Ou seja, nós precisamos compreender, não confiar, né? Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o coração. Não se apoie no seu próprio entendimento em todos os seus caminhos, né? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Meus versículos favoritos da vida, Provérbios 3, 5 e 6, né? Confia no Senhor de todo o coração. Não se apoie no seu próprio entendimento, porque o seu próprio entendimento pode levar você a um lugar errado. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Deixa Ele endireitar as tuas veredas. Talvez você está por veredas tortuosas, naturalmente seria por veredas tortuosas. Ele quer endireitar. Para isso precisamos confiar somente nele, acima de todas as coisas. Vamos lembrar? Fica longe então. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Tem um caminho que parece certo ao homem, principalmente ao tolo, mas no final conduz à morte. Que Deus possa nos mostrar, nos revelar, nos ensinar o caminho dele que leva à vida, que está contido
nas páginas desse texto sagrado que a gente tem estudado todos os dias. Amém? Vamos orar por isso? E vamos encerrar nossa live, lembrando então, espalha para geral aí, segunda a sexta-feira da semana que vem, 7 horas da manhã, das 7 às 7h30, tempo de consagração, tempo de oração, tempo de preparação do nosso coração, lá no Campus Benjamin Constante com o Daniel e Bona. Daniel, nosso líder da base de adoração, e o Bona, nosso líder de intercessão, preparando o nosso coração para a vinda do Pastor Lobo e da nossa conferência Romper, tá bom? Aguardo vocês lá. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, por essa palavra hoje, por esse lembrete da sabedoria de Deus, que nem tudo é como parece. Tem gente que fala muito e tem pouca sabedoria, o tolo do versículo 7. Tem caminho que parece certo, mas no final não dá certo, do versículo 12. Pai, nós oramos para que o Senhor nos encha da tua sabedoria, de revelação, conhecimento, temor do Senhor. Que nós não venhamos nos apoiar no nosso próprio entendimento, mas sim no entendimento que estamos ganhando todos os dias aqui, a partir da tua palavra. Nós oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um grande abraço para vocês aí. Deus abençoe seu final de semana. Nos vemos aí sábado e domingo, se Deus quiser. E de volta na segunda-feira. Um abraço, até lá.